Você já teve a sensação de lembrar de um gosto, de uma embalagem, de um comercial e, de repente, perceber que aquilo simplesmente sumiu do mapa? Nos anos 80, o Brasil foi invadido por produtos que pareciam ter vindo para ficar para sempre. Refrigerantes diferentes, guloseimas mágicas, sobremesas de geladeira com cara de restaurante chique, brinquedos e até uma TV colorida feita só para você. E do nada, tudo isso desapareceu das prateleiras como se nunca tivesse existido. Hoje, a gente vai abrir um capítulo esquecido da sua infância. 12 produtos dos anos 80 que faliram rápido demais, mas que todo mundo amava. Alguns você provou uma vez e nunca mais encontrou. Outros você só viu no anúncio, no bar da esquina, na casa do vizinho mais arrumado. E eu quero que você fique comigo até o fim, porque o último da lista tem poder de te jogar direto de volta para o sofá da sua casa, com a TV ligada, como se o tempo não tivesse passado um dia sequer. Número 12. Poffets, a pipoca que sumiu antes de virar tradição. Você lembra da sensação de ver aquele pacote diferente na prateleira, com um nome engraçado e uma promessa quase mágica? A Poffets apareceu em 1995 como a grande aposta da Elma Chips. Uma pipoca que já vinha pronta, fresquinha, era só abrir o saquinho e a boca. Nos comerciais, tudo parecia perfeito. Crianças sorrindo, slogans dizendo incrível como ninguém pensou nisso antes. Uma pipoca moderna, prática, com cara de coisa de outro nível. Mas quando chegava em casa, a experiência nem sempre combinava com a fantasia da TV. A textura era murcha, distante daquela pipoca estourada na hora, seja na panela ou no saquinho de rua. Além disso, o preço pesava. Um pacote de Poffet custava bem mais caro do que a pipoca do tio da igreja ou a panelona, feita em casa no fim de semana. Ela tinha sabores como tradicional e queijo. Tentou ocupar um lugar de pipoca de marca, mas o paladar do brasileiro não perdoou. Pipoca por aqui tem muito de ritual. O cheiro na cozinha, ao barulho dos grãos estourando, a bacia compartilhada na sala. A Poffets tentou pular essa etapa e acabou pulando também a chance de virar clássica. Em pouco tempo, foi descontinuada, deixando só aquela lembrança estranha de um produto que todo mundo via nos comerciais, mas pouca gente realmente adotou como parte da rotina. Se você chegou a provar, talvez lembre mais da curiosidade do que do sabor. E se nunca provou, talvez só tenha ficado com a sensação de que essa pipoca diferentona resistiu e desapareceu rápido demais. Número 11. Babalu 2 sabores. A goma que quis ser moderninha demais. Nos anos 80 e começo dos 90, mascar chiclete já era um evento. Era bolha, figurinha, troça no recreio. Aí veio o Babalu 2 sabores, com aquela proposta ousada. Um chiclete que misturava 2 gostos no mesmo tablete, como manga com pêssego, limão com outra fruta, tudo embalado numa caixinha colorida que gritava modernidade. Era a cara de uma época em que as marcas queriam inovar a qualquer custo. Só que na prática, o encanto não durou tanto. Os sabores nem sempre combinavam, o gosto mudava rápido e muita gente achava o resultado mais estranho do que gostoso. No fim das contas, o brasileiro continuou preferindo o Babalu clássico, de um sabor só, ou outros chicletes simples, baratos e garantidos. O Babalu 2 sabores virou aquela lembrança curiosa, diferente, comentado, amado por alguns, mas rápido demais varrido das prateleiras, deixando só a memória de uma moda que não pegou. Número 10. Nestlé Magic, o concorrente do Kinder que perdeu a magia. Se você foi criança no fim dos anos 80 e nos 90, talvez lembre do brilho nos olhos ao ver o Nestlé Magic pela primeira vez. Era a resposta da Nestlé ao Kinder Ovo. Um chocolate com brinquedo surpresa, muitas vezes ligado a desenhos da Disney, como o Corcunda de Notre Dame.
O charme estava justamente aí. Você não comprava só chocolate, comprava o mistério dentro da embalagem, o bonequinho, o brinquedo pequeno que ia direto para sua coleção. Por um tempo, o Magic foi febre, disputava espaço no coração das crianças e parecia que tinha chegado para ficar. Mas o custo de produzir brinquedos licenciados com qualidade não era baixo. Aos poucos, o Magic foi mudando de cara, abandonou a fase dos brinquedos e virou uma barra de chocolate branco com confeitos que estouravam na boca, acompanhada de cards em vez de surpresas montáveis. Tecnicamente ainda era Magic, mas para quem viveu a fase dos brinquedos, a magia tinha ido embora. As vendas caíram, o encanto também, e o produto foi descontinuado. No fim, ele ficou guardado na memória como aquele chocolate que, por um breve momento, ameaçou dividir o trono com o Kinder Ovo e depois sumiu tão rápido quanto apareceu. Número 9. Chandelle Creme de Papaya, a sobremesa de restaurante chique em pote de geladeira. Se tinha uma coisa que fazia qualquer geladeira parecer rica, era ver um chandelle lá dentro. O de chocolate já era sonho desde o fim dos anos 80, mas a Nestlé resolveu ousar ainda mais, lançando o Chandelle Creme de papaya com cassis, inspirado naquela sobremesa de restaurante caro que muita gente só conhecia de ouvir falar. De repente, um sabor que parecia exclusivo de mesa com toalha branca e garçom de gravata aparecia num potinho de supermercado, prometendo trazer um pedaço desse mundo chique para sua cozinha. Só que o Brasil real ainda estava longe dessa gastronomia sofisticada. Muita gente estranhou o gosto, não entendeu a combinação e esperava de Chandelle algo mais simples e direto. Chocolate bem doce, textura cremosa, fim de noite com cara de domingo. Resultado: o sabor virou curiosidade, não virou hábito. Durou pouco, sumiu sem barulho e ficou na memória como aquela tentativa ousada de transformar prato de restaurante em sobremesa de geladeira, que o povo brasileiro não estava pronto ou disposto a adotar. Número 8. Floquinho, a gelatina que nem a Xuxa conseguiu transformar em mania. Floquinho parecia, no papel, uma ideia perfeita para os anos 80, uma gelatina em pequenos flocos, coloridos, que você podia tomar de canudinho. Não era gelatina em cubinho no prato, nem suco comum no copo. Era gelatina para beber, diferente de tudo que existia. A campanha teve força, chegou até a ganhar a ajuda da Xuxa, que mostrava como mexer, como usar o canudinho, como aquilo era divertido e moderno. Mas quando o produto saía da TV e entrava na cozinha das pessoas, a história mudava. A textura era estranha. No meio do caminho entre líquido e sólido, o sabor não impressionava tanto. E o preço não ajudava ninguém a insistir. No fim, Floquinho virou aquele tipo de produto que muita criança lembra de ter visto na propaganda, talvez de ter experimentado uma vez, mas que não virou tradição de lanche, nem presença certa na geladeira. Sumiu rápido, deixando só lembrança de uma época em que as marcas tentavam reinventar até a gelatina e descobriam da forma mais dura que nem tudo que é diferente vira costume. Número 7. Palhacitos, o biscoito que virou gíria de recreio. Nos anos 80 e 90, a Triunfo colocou no mercado um biscoito recheado que para muita gente virou sinônimo de infância. Palhacitos. Embalagem colorida, mascotes de circo, sabores como chocolate e morango e um slogan que prometia ser o biscoito recheado de alegria. Ele disputava espaço com outros clássicos, mas tinha um charme próprio, principalmente na propaganda. Foi daí que nasceu uma das gírias mais marcantes daquela época. Quando alguém estava fazendo muita graça, inventando moda ou aprontando demais, vinha logo alguém com "Ih, comeu palhacitos hoje, hein?" O biscoito saiu da prateleira e entrou no jeito de falar. O gosto era simples,
mas marcante. Muita gente lembra do recheio generoso e da sensação de abrir o pacote no lanche da escola. Só que com o tempo, mudança de donos, fusões de empresas e a chegada de novas marcas, o Palhacitos foi perdendo espaço até desaparecer. Hoje, ele vive mais nas histórias e nas expressões do que nas prateleiras, mas basta alguém mencionar o nome para muita gente na hora sentir de novo aquele clima de recreio, lanche simples e risada fácil. 6. Hits. O biscoito salgado que ninguém queria dividir. Se você cresceu na virada dos anos 80 para os 90, talvez lembre de um pacote de biscoito salgado que vivia correndo risco de ser assaltado na mesa. O Hits, da Triunfo. Ele não era um salgadinho qualquer. A propaganda batia forte, com a frase "Tira a mão do meu Hits", mostrando gente protegendo o pacote como se fosse tesouro. E na prática, era quase isso mesmo. O Hits tinha aquele sabor marcante de queijo, textura crocante, formato perfeito para comer, vendo TV, jogando videogame ou levando na lancheira. Era o tipo de biscoito que, se você abria no meio da sala, começava a atrair mão de irmão, primo, amigo, todo mundo pedindo só mais um. Por um tempo, ele virou presença constante em merenda de escola, lanchinho da tarde, festa simples em casa. Mas com as mudanças na indústria, marcas trocando de dono e novos produtos chegando, o Hits foi, aos poucos, sumindo do radar. Um dia você entrou no mercado e ele simplesmente não estava mais lá. Hoje, quando alguém lembra desse nome, quase sempre vem junto a memória de esconder o pacote, fechar com pregador, guardar no armário e torcer para ninguém descobrir. Porque no fundo, todo mundo sabia. Hits bom era Hits que você não precisava repartir. Número 5. Pegaditos, o salgadinho em forma de pegada que pisou fundo na memória. No meio da avalanche de salgadinhos dos anos 80 e 90, um deles conseguiu se destacar, não só pelo sabor, mas pelo formato. O Pegaditos, da Elma Chips. Em vez de bolinha, palito ou conchinha, ele vinha em forma de pegadas. Pegadas de dinossauro, de monstro, daquele imaginário perfeito para a criança que cresceu vendo filme de aventura na sessão da tarde. Abrir o pacote era quase como encontrar um rastro de bicho pré-histórico dentro do saquinho. Cada unidade parecia um brinquedo que você podia comer. O sabor era aquele clássico tempero salgado viciante, perfeito para ver TV, jogar videogame ou dividir, a contragosto, com os amigos na rua. Por um período curto, Pegaditos virou febre silenciosa. Não era o mais famoso da Elma Chips, mas quem provou lembra até hoje da sensação de pegar uma pegada entre os dedos antes de levar à boca. Só que, como muitos produtos daquela época, ele viveu rápido e sumiu rápido. Novas linhas de salgadinhos chegaram, o portfólio mudou, a marca focou em outros nomes grandes e o Pegaditos foi simplesmente desaparecendo das prateleiras sem aviso. Um dia você entrava no mercado e ele ainda estava lá, depois nunca mais. Hoje, muita gente só se dá conta de que não sonhou com esse salgadinho quando vê uma foto antiga na internet ou escuta alguém comentar: "Lembra daquele salgadinho em forma de pegada?" Número 4. Guaraná Antártica Zon, o clássico turbinado que ninguém pediu. Guaraná Antártica já era, por si só, um símbolo de Brasil e de infância. Refrigerante de domingo, de festa de aniversário, de lanche na lanchonete da esquina. Então, quando apareceu o Guaraná Antártica Zon, a ideia parecia simples: pegar o que já era amado e turbinar. Mais extrato de Guaraná, mais intensidade, mais energia, uma pegada jovem, radical, latinha moderna, comerciais cheios de movimento. Na teoria, era o passo lógico. Na prática, foi um choque. O sabor do Zon era forte demais, diferente demais do Guaraná de sempre que mora no coração do brasileiro. Quem experimentava sentia que era Guaraná, mas um Guaraná estranho, mais agressivo,
distante daquele equilíbrio perfeito entre doce e refrescante que a gente estava acostumado. Em vez de substituir o original, ele acabou criando uma sensação de traição. Por que mexeram no que já era bom? As vendas não acompanharam a aposta. O carinho do público nunca veio na mesma intensidade e o Zon desapareceu bem mais rápido do que chegou. Hoje, ele vive como uma espécie de spin-off esquecido do Guaraná Antártica, lembrado com curiosidade por quem provou e com estranheza por quem, na verdade, só queria o sabor de sempre, do jeito que sempre foi. Número 3. Mountain Dew, o refrigerante radioativo que não encontrou seu lugar aqui. Se você cresceu nos anos 80 e 90, talvez lembre de ver em algum momento uma garrafa ou latinha verde fluorescente que parecia mais produto de laboratório do que refrigerante. O Mountain Dew, lá fora, especialmente nos Estados Unidos, ele já era um clássico ligado a esportes radicais, jovens, rebeldes, skate, bike, aquela imagem de energia sem fim. Quando chegou por aqui, vinha com a mesma proposta, ser o refrigerante diferente, ousado, moderno, com gosto cítrico intenso e uma cor que chamava atenção de longe na prateleira. O problema é que no Brasil, o paladar já estava muito acostumado ao trio Coca, Guaraná, Laranja, com sabores mais familiares e menos agressivos. Muita gente olhava para o Mountain Dew e achava que parecia produto de limpeza, desinfetante verde, coisa radioativa. Quem provava muitas vezes estranhava o gosto azedo doce, difícil de comparar com algo que já existia aqui. Mesmo com campanha jovem com imagem radical, ele nunca virou hábito. Não entrou no churrasco, na festa de família, no gole rápido da padaria. E assim como chegou tentando ser o diferente, acabou indo embora em silêncio, deixando na memória só aquela impressão de ter visto um refrigerante verde neon que parecia de outro planeta e que, no fim, nunca foi bem adotado pelo nosso. Número 2. RC Cola, o refrigerante clássico que morreu jovem no Brasil. Enquanto Coca-Cola e Pepsi reinavam absolutas nas mesas brasileiras, uma terceira marca tentava discretamente conquistar seu espaço, a RC Cola. Lá fora, especialmente nos Estados Unidos, ela tinha história, mais de um século de existência, presença em vários países, status de terceira via dos refrigerantes de cola. Quando desembarcou no Brasil, no começo dos anos 2000, a proposta era clara: oferecer um sabor de cola diferente, com uma pegada própria, embalagens modernas e aquele discurso de "o mundo inteiro já conhece, agora é a sua vez". Mas a realidade do mercado brasileiro foi dura. Por aqui, cola sempre foi sinônimo quase direto de Coca, ou no máximo, de uma ou outra marca regional baratinha. A RC ficou num limbo desconfortável. Não tinha o peso emocional da Coca, nem o apelo de baratão da esquina dos refrigerantes locais. Era estrangeira, mas não tão famosa assim. Muitos provaram por curiosidade, gostaram ou acharam ok, mas não criaram vínculo. Sem tradição, sem preço extremamente competitivo e com uma concorrência esmagadora, a marca não resistiu. Número 1. TV Xuxa Cineral, a televisão que parecia ter sido feita só para você. No meio das TVs de madeira, pesadas, todas iguais, surgiu um sonho colorido na telinha e nas revistas. A TV Xuxa Cineral. Diferente de tudo que se via nas casas brasileiras, ela vinha em cores chamativas, rosa, azul, branca, preta, prata e mais do que um eletrodoméstico, parecia um brinquedo gigante. Um pedaço do mundo da Xuxa que você podia levar para o seu quarto. A propaganda prometia uma TV do seu jeito, com entrada para videogame, videocassete, TV a cabo, tudo pensado para criança e adolescente que queria um espaço só seu para assistir desenho, jogo e programa favorito. Só que a realidade batia forte. Era cara. Não era qualquer família que conseguia dar uma TV personalizada para o filho.
Em muitas casas, a TV ainda era única na sala, e todo mundo se apertava em frente a ela. A TV Xuxa, para a maioria, virou objeto de desejo. Você via na loja, via na propaganda, via em algum cenário de programa infantil e imaginava como seria ter a sua televisão colorida, ligada só para você, com o controle na sua mão.